Fala galera, aqui você vai saber tudo sobre o serial killer. Se inscreva no canal, deixa teu like e compartilhe. Agora sem mais delongas, vamos para a história. It was the most gruesome scene that I'd ever seen. How did this girl go from what she started out as to become a murderer? The death penalty says you can never prove to us that you would be different. Na cela de um presídio do Texas, Karla Faye Tucker pareceu passar por uma transformação pessoal. Karla started getting a glow about her. It took me a while to believe that Karla had found the Lord. What mostly hit me was his love, his love that just surrounded me. I'd heard that story so many times I wanted to throw up. If Karla Faye Tucker was not qualified to have a commutation, then there never will be one in Texas. Uma mulher no corredor da morte. A história de Karla Faye Tucker. Na manhã de 14 de junho de 1983, a polícia foi chamada para investigar um duplo homicídio em um apartamento na zona noroeste de Houston. Nada poderia ter preparado os policiais para a demonstração de selvageria que encontraram no quarto de Jerry Dean. Tanto Dean, de 27 anos, quanto uma mulher casada de 32 anos, chamada Deborah Thornton, haviam sido atacados a golpes de picareta até a morte. A picareta estava fincada no coração da mulher. Naquela tarde, a polícia ligou para o marido de Thornton, Richard, mas não lhe contou que sua esposa fora assassinada. Some detectives stopped by the house and asked me if I knew where my wife was. I said, we had a little test, so she wasn't here. I told them where she was staying and where she worked and that kind of thing. So they sort of left. I thought it was very strange. Nesse ponto, Richard Thornton era o principal suspeito. Ele só viria a conhecer a verdade quando o crime foi relatado à tarde na TV local. Sort of out of the corner of my eye, as they were panning the outside of the apartments, I thought I saw Debbie's truck. The plates were personalized plates, and they said Debbie, D-E-B-B-Y. No início, a polícia acreditava que Richard Thornton havia assassinado a esposa e Jerry Dean em um acesso de ira provocado pela aparente infidelidade. Mas logo descartou Richard como suspeito por falta de provas e passou a concentrar a investigação na vítima Jerry Dean e em quem poderia querer vê-lo morto. Dean andava com um grande grupo de amigos. Uma conhecida, prostituta e viciada em drogas de 24 anos, chamada Karla Faye Tucker, prontamente admitiu à polícia que odiava Dean. 2 anos antes, Dean começara a namorar a colega de quarto de Tucker. 2 vezes, Tucker expulsara Dean do apartamento após sua moto deixar vazar óleo no tapete da sala de estar. Karla também disse que Dean havia estragado preciosas fotografias dela com a mãe. E a polícia descobriu que Karla tinha um namorado, um barman chamado Dan Garrett. Coincidentemente, o detetive no comando da investigação, J.C. Mosier, conhecera Garrett quando ele trabalhava em uma badalada discoteca de Houston. Mosier perdera contato com ele quando Garrett começou a trabalhar em bares para fãs de motocicletas. O detetive ficou surpreso ao saber que Danny estava então com Karla Faye Tucker. Wild child is the best way to describe Karla. And it just hit me like a ton of bricks that Danny Garrett would be hanging around people like this, a bunch of 19, 20-year-olds, and a bunch of dope fiends, and prostitutes, and I mean, I couldn't believe it. Karla Faye Tucker vivia a alguns quilômetros do apartamento de Jerry Dean. Danny Garrett e outros membros do grupo frequentavam a casa de Karla, bebendo, praticando tiro ao alvo e se drogando. O detetive Mosier queria descobrir se seu velho amigo Dan podia estar envolvido de alguma forma nas mortes. Arranjou para que uma amiga em comum ligasse para o irmão mais novo de Garrett, Doug. A amiga retornou a ligação para o detetive em menos de meia hora. And she said, JC, Doug wants to talk to you right now. He's scared to death. He's crying on the phone. He said his Danny's involved in those killings. And I went, you gotta be kidding me. You could have floored me right there. Tinham-se passado 5 semanas desde os assassinatos quando o detetive visitou Doug Garrett para ouvir sua história. Ele encontrou Doug na sala com a namorada, Carrie, que era simplesmente a irmã mais velha de Karla Faye Tucker.
So you had 2 brothers and 2 sisters. Very complicated thing here. And they began to tell me that the morning after the murder, Danny and Carla came to Doug's house driving Jerry Dean's stolen truck with some stolen items out of his apartment. Carrie se lembrou que naquela manhã notara algo de estranho na irmã mais nova. Something inside me, as close as we were, told me that she had done something very horrible, very horrendous. She had this look on her that I couldn't explain. The look of death is what it was. De fato, Carla Faye Tucker e Dan Garrett logo começaram a se gabar de terem assassinado Dean na noite anterior, além de outra mulher que não haviam reconhecido. Carla chegou a dizer que gostara tanto de golpear as vítimas que teria experimentado múltiplos orgasmos durante o crime. Ao longo das semanas seguintes, Tucker e Garrett passaram a dizer que planejavam matar um amigo deles, Jimmy LeBrand, que fora com o casal até o apartamento de Dean naquela noite, mas não participara das mortes. Também falaram em matar qualquer pessoa que soubesse dos crimes. Doug e Carrie começaram a temer pela própria vida. I was very tormented. I didn't sleep for days and nights because we knew how crazy at that point that Carla and Danny had gotten. A polícia ainda precisava fazer as prisões e, para tanto, necessitava de mais provas de que Carla e Danny eram de fato os assassinos. Doug Garrett concordou em usar uma escuta para a polícia, a fim de tentar gravar uma confissão. Ele registrou esta conversa em 20 de julho de 1983, na casa de Carla. Police come by last night. They got nothing. It's what the lawyer told us. It's like a fish in the ocean. Just open your mouth. It's when you get the hook. They showed me them pictures they took of them people. Oh. Don't look good. There's one thing I want to know. When you went over there and killed them people, did you go there to do that? Doug went over there, picked up, there ain't nothing what I was going to do. It freaked. It was a freak thing. Carla? Yeah. Maybe when you told me you come with every stroke, was that, did you? Did you really? Oh, hell yeah. Após quase 2 horas, a polícia já ouvira o bastante. Esperaram que Doug saísse e então arrombaram a porta. Dan Garrett e Carla Faye Tucker foram presos e indiciados pelos homicídios. Em julho de 1983, Carla Faye Tucker e Dan Garrett foram detidos no presídio do condado Harris, em Houston, acusados de 2 homicídios cometidos com tamanha selvageria que era difícil compreender. Jerry Dean was struck 31 times with his pickaxe. Deborah Thornton, 26. The pickaxe was left in her chest through her heart. It was hard to imagine that any human being could do this to another human being. Era ainda mais difícil para muita gente acreditar que um dos assassinos era uma mulher. Carla foi a primeira a ser julgada pelos homicídios. O advogado apontado para defendê-la reconhece que no início sentiu repulsa pela cliente. My first meeting with her, I did not enjoy what I was doing. She had the slurred, dull speech, the dead eyes, everything that you associate with heavy drug addiction. I just was repulsed by the whole idea. O vício de Carla incluía heroína, maconha e álcool. Na prisão, ela não tinha escolha senão manter-se sóbria. Pouco a pouco, sua aparente autoconfiança começou a ruir. She told me about the nightmares she had. She was going off drugs. So she was going through withdrawal. But it was also being alone, being locked up, having been caught, facing what she was facing. Em seus pesadelos, Carla mais tarde diria que revivia cada detalhe macabro das mortes. Afirmou que passou a sentir remorso e a perceber pela primeira vez o que fizera com a própria vida. É muito comum que alguém na situação de Carla busque perdão através da religião. A oportunidade para que ela fizesse isso chegou no final de outubro de 1983, quando um grupo de religiosos cristãos visitou o bloco de celas femininas do presídio do condado Harris. A participante do grupo, Karen Gill, falou de seu passado como viciada em heroína. Após a reunião, Carla se aproximou dela. She just looked like this little lost sheep, just pale and empty looking, but yet, interested, like she had heard something different for the first time, like that somebody could really change.
Naquela noite, Carla voltou à sua cela com uma Bíblia que pegara durante o encontro e escondera dentro do uniforme. She didn't know it was free and available, so to her she was stealing it, And she began to read it and began to weep, a puddle of tears. Segundo a própria Carla, ela começou a acreditar em um Deus que poderia perdoá-la. What mostly hit me was his love, His love that just surrounded me, just put me in his arms and just said, I love you. Carla passou a carregar a Bíblia consigo e a usar uma cruz branca de plástico no pescoço. Frequentou encontros de alcoólatras anônimos, aulas semanais sobre as escrituras e rezava na cela todas as noites. No início, muitos ainda viam com ceticismo esse recém-descoberto zelo religioso. I knew her, so it took time to convince me that she was just not, saying this, because everybody, when they go to jail, they find the Lord. Being a prosecutor for 12 years and being on the bench for a year, I'd heard that story so many times I wanted to throw up. Mas ao longo dos meses seguintes, enquanto o julgamento se aproximava, os sentimentos de Henry Onken por sua cliente começaram a mudar. Each time I visited with her, there was another change in her. She emerged from what she had been to be someone that I was truly fond of. Mas, justamente quando o comportamento de Carla melhorava, seus advogados ouviram a fita gravada e passaram a conhecer a velha Carla Fay, que cometera 2 crimes brutais. Eram provas muito fortes. Durante quase 2 horas, ela falara diretamente sobre os assassinatos, sobre enganar a polícia e esconder os objetos roubados do apartamento de Dean. A gravação dava ao promotor Joe Maiolo exatamente o que ele imaginava precisar. Não apenas para condenar Carla, mas para convencer o júri a lhe impor a pena de morte. As alegações iniciais começaram em 11 de abril de 1984, com as câmeras da imprensa podendo apenas fazer imagens pela fresta de uma porta. Os promotores usaram fotos da cena do crime para mostrar ao júri a absurda brutalidade que tivera lugar no apartamento de Jerry Dean. Os diversos ferimentos a golpes de picareta ajudaram a acusação a comprovar que Carla esperava que Jerry Dean morresse naquela noite. After the 3rd, 4th, or 5th stroke of the pickaxe, it would be very hard for someone to argue that it wasn't deliberate. A promotoria argumentou que a barbárie dos crimes e a falta de remorso provavam que Carla representava uma contínua ameaça à sociedade. Foram chamadas 3 testemunhas-chave para explicar como Carla Fay Tucker se tornara perigosa. A primeira foi Jimmy Lee Brandt, o amigo que acompanhara Tucker e Dan Garrett até o apartamento de Dean, testemunhando as mortes. Lee Brandt disse ao júri que Tucker sorrira para ele enquanto atacava Jerry Dean. A irmã mais velha de Carla, Carrie, depôs em seguida e nada fez para suavizar a opinião dos jurados sobre a ré. Carrie detalhou o vício em drogas da irmã e sugeriu que o motivo para Carla ter ido ao apartamento de Jerry Dean eram as peças de motocicleta roubadas. Segundo Carrie, Carla Fay nunca lhe pediu que desse ao júri uma falsa demonstração de afeição fraternal. That is where her rehabilitation started. She never asked me to lie for her. She just told me to tell the truth. And I did. Então, Doug Garrett depôs para corroborar a incriminadora conversa com Carla que ele gravara para a polícia. A tarefa de Garrett era simples porque a gravação, por si só, já era reveladora. A tape is composed of 2 factors when you look at it as a prosecutor. What is said and how it's said. What was said in this tape was bad enough, but the manner in which it was said was done in a mean, vicious, non-caring, evil way. Em nenhuma passagem da fita isso fica mais evidente quando Doug fez Carla falar sobre a excitação sexual que ela supostamente experimentara enquanto espancava Jerry Dean. Carla? Yeah. Maybe you told me you come with every stroke. Was that, did you? Did you? Oh, hell yeah. A defesa tinha pouco a oferecer, exceto sugerir que a dependência de Carla em relação às drogas a tornava menos responsável por suas ações. Em 19 de abril de 1984, o júri a considerou culpada dos homicídios. There was no chance to get a not guilty verdict in that case, so we set about trying to figure out a way that we could convince the jury to spare her life. Carla Fay Tucker foi considerada culpada de duplo homicídio em abril de 1984. Para a promotoria de Houston, essa era apenas metade da batalha.
dada a odiosa natureza do crime, os promotores estavam decididos a obter a máxima punição, a morte por injeção letal. A outra opção do júri era dar a Carla a pena de prisão perpétua. Sob a lei do Texas, ela seria candidata a condicional em 20 anos. Então a questão era, Carla representaria uma ameaça à sociedade se seguisse vivendo? I will ask the jury to answer yes, which will force the judge to give the death penalty in this case. Para salvar Carla da execução, seus advogados decidiram que ela devia depor e contar sua história de vida. Esperavam que a triste narrativa despertasse compaixão em pelo menos um jurado, que nesse caso votaria contra a pena de morte. Ao depor, Carla se lembrou de sua infância e afirmou que seu nascimento em 1959 marcou o início do fim do casamento de seus pais. A mais nova de 3 meninas, Carla Faye, na verdade não era filha biológica de seu pai Larry Tucker, mas resultado de um caso de sua mãe com um bombeiro local. I noticed that I didn't look like my family. I looked very different, and the kids around me made me very aware of it too. That gave me a lot of insecurities that I didn't know how to express. Larry Tucker era estivador no canal de Houston e passava semanas longe de casa. A mãe de Carla, Carolyn Moore Tucker, sentia-se atraída pelo lado mais radical da vida. It was a raw, wild time in Houston. So a woman like Carolyn Moore could find all kinds of action out there. Music, rock and roll, drink, drugs. Carolyn transmitiu seus hábitos para as filhas. Quando Carla tinha 8 anos, sua mãe a surpreendeu enquanto tentava desajeitadamente enrolar seu primeiro baseado de maconha. Carolyn não repreendeu a filha, pelo contrário. Her mother said, if you're going to do that, you're going to do it right. And that was her sort of ethical stance. Her mother had taught her manners, taught her not to smack at the table, clean up. So Carla came and said, well, we don't smack at the table. And I don't roll a joint unless I roll it right. And that's what passed for rules. Carla e a irmã mais velha, Carrie, logo passaram a consumir todo tipo de narcóticos. We did drugs and alcohol, and that was our life. To have fun, to party, and that was it. Em 1969, seus pais se divorciaram. Inicialmente, Larry Tucker conseguiu a guarda das garotas, mas, mais tarde, elas puderam escolher com quem queriam viver. Uma a uma mudaram-se para morar com a mãe. Durante o dia, a mãe de Carla trabalhava como secretária. À noite, era prostituta e marcava encontros pelo telefone. In other words, she didn't go out and wait for somebody or stand on a street corner. She was the one who made the phone calls. She was in charge. And that's what Carla wanted. She wanted me to go out and be schooled on how to be a good call girl, the best call girl. I didn't want to be doing them. I was ashamed of what I was doing. And at that time, I mean, my mother was everything to me. She was my idol. She was my star. I idolized my mother. She was my role model, and I wanted to be like her and make her proud of me. No início dos anos 70, Carla se tornara viciada em heroína. Ela chegou a apresentar à mãe a droga e lhe ensinou como injetar. Carla também estava ganhando fama de brigona. Em 1973, foi expulsa do colégio na 7ª série por bater em uma colega. She settled things with her fist. If you disagree with her, she'd punch you in the nose, and that was just her way of operating. Em 1975, Carla conheceu Steve Griffith, um marceneiro de 20 anos. Ela deixou a casa da mãe e passou a viver com Griffith quando tinha apenas 16 anos. Eles se casaram 2 anos depois. A relação era tumultuada, mas o casal ficou junto porque cuidava de uma menina de 2 anos chamada Janete, que fora deixada com eles por uma amiga. Carla se estabilizou. Maybe she was at that point thinking she was going to clean up, become a wife, and change her life. 2 anos depois, em 1979, a mãe de Janete retornou para recuperar a filha. Então, na véspera do Natal daquele ano, a mãe de Carla, que se tornara viciada em heroína, morreu de hepatite aos 43 anos. Carla contou ao júri que com 20 anos, sem filhos para cuidar e sentindo-se culpada pela morte da mãe, ela viu a vida fugir de seu controle. Sua primeira atitude foi deixar o marido. There's a picture of her with the cowboy hat on looking back, and that's the day she left Steve Griffith.
Mais uma vez, ela se tornou usuária pesada de drogas e, como a mãe, voltou-se para a prostituição. 4 anos mais tarde, em janeiro de 1983, enquanto comprava drogas de um traficante, ela conheceu Dan Garrett. Garrett era 13 anos mais velho que Carla e lhe contava histórias de suas aventuras como assassino na Guerra do Vietnã. As histórias eram mentirosas, mas Carla afirmou ter acreditado nelas. Disse que juntos eles sonharam em ser foras da lei, roubar e matar qualquer um que atrapalhasse seu vício em drogas. Começaram até a se vestir para o papel. They had been going out at night and going buying black gear to wear, so they would be like these trained assassins sneaking around at night through the woods, being able to do things without being detected. Na noite dos crimes, Carla e o amigo Jimmy LeBrand passaram horas praticando tiro. Quando Garrett chegou em casa, eles começaram a elaborar um plano. Everything was quiet, except these two crazed people were walking the halls saying, what are we going to do, what are we going to do, what are we going to do? And then Danny said, I know what we can do. Eles iriam até o apartamento de Jerry Dean, entrariam usando uma chave que Dean deixara na casa de Carla para sua namorada e roubariam peças de motocicletas. Se o encontrassem lá, matá-lo era uma opção. Carla se recordava dos crimes como um pesadelo vivo. Testemunhou que quando ela e Dan Garrett entraram no apartamento, ouviram a voz de Jerry Dean. Após uma breve luta, Garrett atacou Dean na cabeça com um martelo. O golpe deslocou o crânio de Dean e fez o sangue descer até seus pulmões, provocando um ruído alto, uma espécie de golfada. Para que o barulho parasse, Carla começou a acertar Dean com a picareta. Então, ela notou movimento sob um cobertor no canto. Era a amante de Dean, Deborah Thornton, tremendo de medo. Carla atingiu a pessoa sob o cobertor com um golpe direto. A mulher levantou para se defender. Dan Garrett pegou a picareta e Carla deixou o quarto para levar para o carro as peças de moto roubadas. Ela disse que quando voltou, viu a picareta fincada no ombro de Deborah, mas a mulher ainda estava viva. Carla se lembra que Deborah gritava para Garrett, "Meu Deus, como dói!" e suplicou, "Se vai me matar, por favor, ande rápido." Carla afirmou que viu quando Garrett enterrou o machado no coração da mulher. Ela também disse que, diferentemente do que relatara na fita gravada, não havia sentido excitação sexual ao esfaquear Jerry Dean. Era uma bravata, explicou, para mostrar a Danny Garrett que ela podia ser tão cruel quanto ele. O promotor disse ao júri que, de qualquer forma, o comentário era prova de que Carla tinha e sempre teria a personalidade de uma assassina. Most anybody in the cold light of day will look back and say, "Oh, gee, what did I do?" Carla Tucker's reaction was she was proud of what she had done. And the argument is anyone who would do this and take pride in it, that person's always going to be a danger. Nas alegações finais, o promotor se valeu de uma manobra teatral a fim de convencer o júri de que Carla Faye Tucker tinha de ser executada. We had the tape set to that spot, and I asked him if Carla Faye Tucker deserved the death penalty. And we turned on the tape and came out in Carla's voice saying, "Hell yes." Em 25 de abril de 1984, após deliberar por menos de 3 horas, o júri condenou Carla à morte. She stated that she knew that she deserved what she got because of what she had done. She said the jury did what it had to do, and I understand that. Em dezembro, Carla Faye Tucker passou a ser a única mulher no corredor da morte no Texas. Tornou-se uma espécie de clichê que detentos no corredor da morte afirmem ter encontrado a religião e, portanto, que merecem clemência. Mas no caso de Carla Faye Tucker, muitas pessoas passaram a acreditar que sua transformação era de fato genuína. Carla started getting a glow about her. You could see her soul in her, to where you couldn't see before. You could see the heart in her. I saw a whole different human being. Nos anos seguintes à condenação de Carla à morte, até mesmo familiares das vítimas, como o irmão de Deborah Thornton, Ron Carlson, e a irmã de Jerry Dean, Peggy Kurtz, afirmaram ter perdoado Carla. Para eles, Deus havia feito o mesmo. Although I still cry because I'll always love Jerry. I knew that God would forgive her. O detetive Mosier, que havia capturado Carla, também concluiu que a mudança era verdadeira e completa. I think Carla died during her trial and a new Carla Tucker was born, and people think I'm stupid, but in my mind she was a totally different person.
Parecia que Carla estava compensando o tempo que perdera na juventude no labirinto induzido pelas drogas. Ela mergulhou em estudos da Bíblia e fez cursos de ensino médio por correspondência. Manteve contato não só com a própria família, mas com as famílias dos seus advogados. That just kind of touched me a little bit, and I felt like perhaps I should communicate with this young woman because her mother was dead. I didn't know whether she had very many friends or what her life was like. Carla começou a se referir a Jackie Onken como sua mãe número 2 e usou a redação de cartas como forma de aperfeiçoar sua gramática. She'd say, just grade my grammar and send it back to me. As time went on, I was amazed at the transformation. Em 1992, após 8 anos no corredor da morte, Carla colou grau no ensino médio e já contava com 30 horas de créditos universitários. A lei, no entanto, não costuma reconhecer qualquer tipo de transformação pessoal sofrida por um detento no corredor da morte, mesmo que seja drástica. When a jury assesses a death penalty on someone, they made a conclusion that says you can never prove to us that you would be different. That's the essence of a death penalty. Os tribunais do Texas mantiveram a condenação original de Carla. No entanto, o Estado não executava uma mulher desde a Guerra Civil. Então, quando as autoridades marcaram a execução de Carla para 30 de junho de 1992, o caso ganhou repercussão nacional. Ela apareceu no programa cristão 700 Club e o fundador Pat Robertson declarou a conversão religiosa de Carla como a mais verdadeira. Apesar de apoiar a pena de morte, ele pediu a seu público que enviasse cartas à governadora do Texas, Ann Richards, em nome de Carla. There is nothing to describe it. And the letters that come in are so full of support and so full of love. Apenas uma semana antes da data marcada, a execução de Carla foi adiada indefinidamente, dando aos advogados a chance de mantê-la viva através de novos recursos. Em 1993, na prisão estadual de Gatesville, Texas, Carla recebera a companhia no corredor da morte de outras 3 mulheres. Elas se tornaram uma espécie de congregação por Carla, que agia como guia espiritual e as liderava nas aulas de estudo da Bíblia. The joy that she had in her heart and just the enthusiasm she had for change and to love people, it just brought a different spirit there. They started calling it Life Row because of the changes in their lives. I'm on the mission field in here. I'm not in prison, I'm on the mission field. They made a big point of celebrating different holidays. And they would stage surprise birthday parties, and everybody knew it was coming. But everybody also acted very surprised when the invitation came to go to a party. Grupos em defesa do direito das vítimas, como a organização Justiça para Todos, com base em Houston, argumentavam que Carla era apenas mais uma condenada que tentava ludibriar o sistema com um falso apelo à religião. You don't go to death row to convert. You don't go to death row to be rehabilitated. You go to death row because you await your appellate process and your execution. If she converted, then God bless her, and good for her. But it doesn't negate or eliminate what she did and the conviction and the sentence. Outros apontavam que a execução de Carla só se tornaria polêmica porque ela era mulher e também por ser branca. What is to be said for all those men before her who've been on death row and had gotten religious? It didn't help them. They were given the death penalty. So I honestly don't think I'd be here talking today if we'd have been talking about Carl Tucker. People say, well, she hadn't been white and pretty, she wouldn't have gotten so much attention. And if she hadn't been a woman, it's true, she wouldn't have got all the attention she got. But she was not ordinary. All of it. God delivered me from death to life row. Amen. Amen. I'm a very strict law and order person, but I knew this person, and I know that her conversion was genuine, and that's the way she felt, not the way any of us as her lawyers or any of her family tried to package her for the media. This was Carla. No final de janeiro de 1995, os tribunais do Texas rejeitaram o último apelo de Carla para um novo julgamento. Sua execução, que fora adiada, estava novamente na ordem do dia. Os advogados de Carla submeteram o caso à Suprema Corte dos Estados Unidos e o longo jogo de espera se iniciou novamente.
Houve tempo até mesmo para Carla se casar com um pastor e vendedor de carros usados chamado Dana Brown. A prisão não permitia ao casal qualquer visita íntima. Em 1997, os advogados de Carla apresentaram o caso diante da Suprema Corte. O recurso tinha como base a teoria de que ela havia se reabilitado e merecia clemência, no caso que a pena de morte fosse comutada para a pena de prisão perpétua. I understand society's need to punish people, but I think also there is a process by which people are rehabilitated. Carla Tucker was one who was rehabilitated, not by the system, by her own choice. Yes, she committed a terrible offense. No question about that. But if Carla Faye Tucker was not qualified to have a commutation, then there never will be one in Texas. O recurso argumentou que as leis de pena de morte no Texas eram inconstitucionais, porque o Estado não oferecia a nenhum condenado uma chance real de clemência. Texas has no mercy. That's clear. There hasn't been a commutation in this state on the basis of mercy since before 1972. It's incredible. A Corte Suprema rejeitou o recurso de Tucker. Sua data de execução foi marcada para 3 de fevereiro de 1998, dentro de menos de 2 meses. Somente o novo governador do Texas, George W. Bush, e a Comissão Estadual de Perdões teriam poder para poupar sua vida. Carla Faye Tucker estava no corredor da morte já fazia 14 anos e esgotara todos os seus recursos jurídicos. Carla e aqueles que a apoiavam nutriam a esperança de que o governador do Texas, George W. Bush, conseguisse ver que ela não era a mesma mulher que o júri condenara e lhe concedesse clemência, comutando sua pena de morte para a de prisão perpétua. My whole outlook on life has changed. I mean, there's transformation means going from what you once were into something completely different. That jury said that they believed there was a probability that she would commit future acts of violence and be a threat to society. She has proven that original jury wrong. Totally. Mas, restando um mês para a data da execução, o governador Bush insistiu em dizer que, pela lei do Estado, a questão não estava nas suas mãos. In our state of Texas, the Partisan Parole Board decides whether someone gets executed or not. They can make a recommendation to me, and I can accept their recommendation. Os advogados de Carla sabiam que a ordem de suspensão pela comissão era altamente improvável. Last year, 1997 in this state, we executed 37 people. 16 of them asked that same board for executive clemency. Not one member of that 18-member board voted to recommend clemency or reprieve for any of those 16 people. Muitos se perguntavam se o estado do Texas estava preparado para executar uma mulher pela primeira vez em 135 anos, mas Bush argumentava que a pena de morte devia ser aplicada sem distinções. Gender should not play in the decision as to whether someone should be executed or not. I don't think the board was going to do anything to recommend clemency unless the governor had sent them a clear message that he wanted to consider it. He appointed him. He can tell him what to do. The problem with Carla Faye Tucker's case was the crime was so horrendous, and her actions after the crime were so horrendous, that it may be that nothing that she could have done afterwards would be enough to overturn the jury's verdict. A iminente execução de Carla se tornou um circo de mídia nacional com diversas TVs pedindo entrevistas com a mulher condenada. Sua última entrevista televisionada foi para o The 700 Club apenas uma semana antes da injeção letal. Ela disse que não estava com medo. Our finite minds really can't comprehend how it's going to be, but I do think about that, and I think when I enter into that kind of glory, that kind of peace, there's no fear in that. She was so confident in where she was going that it certainly made me realize that perhaps I've been fearing something that's not really to be feared. Um a um, os amigos de Carla lhe disseram adeus. We just had a regular little service like we always did. It was just me and her. It was a really great way to remember our last time together. When I met her, she seemed about 13. When I saw her the last time, for the very last time in her life, she was a woman. And I said to her, "You're grown up." And she knew that. She knew that she had. She comforted us. We didn't comfort her. There was a big old burly prison guard who was there. He didn't say anything during the time we were in there, of course, but he followed us out and began to cry.
And he said, you know, the same thing I've just said, that she comforts us, we don't comfort her. Em 2 de fevereiro, um dia antes da execução, a Comissão de Perdões do Texas anunciou que não iria recomendar clemência ao governador Bush. No mesmo dia, a escritora Beverly Laurie apareceu na televisão e falou sobre o que chamou de poder da bondade de Carla. It's so hard to imagine that somebody who had done such terrible things could then become a good person. But it's true, and she has. No dia seguinte, às 13 horas, Carla foi transferida para uma unidade do presídio Huntsville, que abriga a câmara de injeção letal. Um grupo já se reunia em frente ao presídio desde a manhã daquele dia. Em Austin, seus advogados enviavam por fax um último apelo desesperado à Suprema Corte. At 1:30, as I was driving with my secretary to Huntsville, my office beat me on my pager 911, and I knew what it was. O apelo de última hora havia sido rejeitado. Às 15 horas, havia centenas de pessoas diante do presídio. As discussões entre manifestantes pró e contra Carla eram acaloradas. She can break out and kill your daughter. Make no mistake. This is not Carla Faye Tucker's day. This is Deborah Ruth Davis Thornton. Y'all need to meet her. She was a wonderful woman. Às 17 horas, Carla pediu frutas e uma salada como última refeição. Passou a hora seguinte rezando. Às 18 horas, caminhou até a Câmara da Morte. Às 18h12, o governador Bush falou à imprensa. The courts, including the United States Supreme Court, have reviewed the legal issues in this case, and therefore I will not grant a 30-day stay. May God bless Carla Faye Tucker, and God bless her victims and their families. As testemunhas da execução, favoráveis e contrários a ela, foram levados a 2 pequenas áreas de lados opostos da sala de injeção. Quando eles chegaram, Carla já estava presa à maca. She told the victims' families that she was so sorry for what she had done and how much pain she had caused them, and that she hoped this brought them peace. She could look me straight in the eye. She turned her head towards us, but her eyes were still on the ceiling. She never looked at us. O primeiro passo da execução foi injetar o sedativo em Carla. Em seguida vieram as drogas que fizeram seu coração parar. Ela engasgou levemente e foi declarada morta às 18h45. It was one of the saddest days of my life. But I'll remember that the revenge did not do justice for anyone. There's no room in society for people that don't have compassion and forgiveness in their hearts. Because without that, how do we call ourselves human beings? What separates us from the animals of the world? I think the greatest power on this earth is the power to forgive. Justice means Carla Faye dies. If you follow the law and the law is given to everyone equally, then Texas is a better place, the United States is a better place, and the world is a better place.